mais comum do que vocês imaginam. Mas o que chama atenção, vamos aqui, o que nos interessa. O suicídio não tem uma única causa. Outro mito que a gente tem que parar, que esse negócio de achar que é uma única causa. O que ocorre? Mas é o resultado de uma rede de fatores biológicos, genéticos, psicológicos, socioculturais, social e principalmente familiar. Tudo começa na família. Prestem bem atenção no que eu vou falar. Tudo começa, as pessoas não se matam no país, no estado, na cidade. Tudo começa no ambiente familiar. É na família que se insere as nossas neuroses social, as nossas neuroses de angústia, dor e sofrimento. E hoje o que nós temos que entender é que a neurose é uma das únicas patologias mentais que é altamente contagiosas. Vocês conhecem uma pessoa neurótica? Não levanta a mão, por favor, só olha para mim. Bom, se você conhece uma pessoa neurótica, lembre-se, aquilo que você acha que o outro é, lembre-se que é o que você é, mas você vê no outro. Então tudo começa no neurótico. Até o cachorro do neurótico é neurótico. Por quê? Porque começamos na questão quando ele fala socioculturais, eu vou falar na questão família. Tá? Então vamos lá. Existe prevenção ao suicídio? É o que as pessoas mais me perguntam. Compreender os fatores de risco para o suicídio. Primeiro nós precisamos compreender os fatores de risco para o suicídio. São histórias de tentativas de suicídio, presença de transtorno mental, crise social e crise pessoal. Então a gente vai desconstruindo alguns mitos, né? O primeiro mito é a gente achar que presença de transtorno mental. O que é transtorno mental? A gente já fica preocupado só com o nome, né? Transtorno mental. Nós achamos que é uma pessoa, um homem, uma mulher que anda com um saco nas costas, gritando na rua, vai Corinthians, né? E não tem nada disso. A gente acha que transtorno mental é aquela pessoa desequilibrada, que bate, que grita, que joga. Não, sabe quem tem transtorno mental? É a pessoa que está sentada do seu lado aqui. Bom, como eu estou sozinho aqui, não tem ninguém. Transtorno mental é a pessoa que está numa linha de distância de você de 20 metros nesse auditório aqui. Transtorno mental, todo mundo tem. É isso que nós temos que entender. Nós temos que parar de achar que sempre é o outro. Já viram aquela situação, nós temos sempre uma receita pronta para consertar a vida do outro? É ou não é? Não levanta a mão. Tu não levanta a mão, senão você se compromete. Porque tem gente que diz, não, calma. Tá. Essa é uma questão sociocultural familiar. Quando nós falamos de saúde mental, nós estamos falando de comportamento, de personalidade, de condutas, hábitos. É isso que nós temos que entender, tá? Eu vou dar uma aula aqui rapidamente do que é saúde mental. Mas antes nós temos que entender presença de transtorno, crise social. Que crise social é essa? Eu não sei. Crise pessoal, qual a crise pessoal que você está passando hoje? Eu também não sei. Mas isso tudo é uma somatória que vai o quê? O comportamento suicida pode ser dividido em 3 categorias. Primeiro, a ideação suicida, pensamentos, ideias, planejamento e desejo de matar. Tudo começa no campo das ideias. Lembre-se do que eu estou falando. Tudo começa no campo das ideias, no campo das suposições. Eu só penso. É igual o pedófilo, né? Existe o pedófilo, o predador, o pedófilo que só pensa nas ideias, só vive no pensamento, né? Ele nunca vai atacar uma criança ou adolescente, mas a mente dele é assustadora. Ele fica só no campo das ideias. É isso que nós temos. Segundo, tentativas de suicídio. O que são tentativas de suicídio? São elementos, ações que vão me destruindo lentamente. Vocês querem ver uma coisa que é muito comum hoje? E que daqui a 20 anos ou 15 anos nós vamos ver a grave consequência do que está acontecendo hoje em Campo Grande, é o tal do narguile. O narguile, ele vai potencializar o quê? Uma geração de pessoas com menos de 35 anos de idade que vai ter o quê? Trombose, câncer de pele, câncer de laringe, câncer de pulmão, câncer na garganta, câncer no cérebro. Por quê? Porque o narguile nada mais é que é uma droga altamente nociva, letal. Por quê? Porque a essência do narguile, que é comercializada aqui em Mato Grosso do Sul, é 90% pirata.
ela não segue nenhum padrão de qualidade. E segundo, todo usuário de narguilé, ele tem um sistema de recompensa, que é o sistema cerebral de recompensa. A essência do narguilé é altamente o quê? Viciante. Quando você utiliza o narguilé por 4 minutos, equivale a 200 cigarros. E o que ocorre? Ocorre que todo narguilé comercializado, a essência dele é o quê? Eu quero que vocês me apontem, tragam aqui uma essência de narguilé que segue algum padrão de qualidade. Não sei desde quando droga segue padrão de qualidade, né? Mas a essência aqui é altamente o que? Pirata. Nós compramos made in no nosso país vizinho aí. Então nós temos que entender que isso é altamente o que? Nocivo, e nós vamos ter uma geração de pessoas com menos de 35 anos de idade, com trombose, câncer de pele e altamente outras patologias aí. Por quê? Porque é uma geração, tentativas de suicídio, alcoolismo, drogas, as minhas automutilações, e aí o ato suicida. Qual a realidade atual no Brasil? A realidade atual que no Brasil, que os últimos estudos da Organização Mundial de Saúde colocam o Brasil como o 8º país do mundo com alta taxa de suicídio. Mato Grosso do Sul é o 3º no Brasil, com alta taxa de suicídio por 100 mil habitantes. A faixa etária que mais cresce é dos 5 anos de idade aos 20 anos de idade. Eu estou falando de 5 anos de idade. Por dia no Brasil, de 35 a 40 pessoas cometem suicídio por dia no Brasil. As mulheres são campeãs da tentativa, os homens são campeões do fato consumado. Então nós estamos vendo um número alarmante, né? E o pior vem agora, quando um caso registrado, 5 é subnotificado. Entenderam? Então o número é muito maior do que nós imaginamos e pensamos. Mas vamos lá. Seria possível prevenir o suicídio? Primeiro passo, a desconstrução de um tabu. O primeiro passo para prevenir o suicídio é a desconstrução de um tabu. O tabu de quê? Questões das saúde mentais. Se nós tivermos o quê? Um atendimento precoce com as pessoas que já apresentam distúrbios mentais, comportamentos autolesivos a ele, que nós temos que ter um tratamento adequado e eficaz nas unidades básicas de saúde, nas UPAs e nos hospitais. O que eu falo? Atendimento precoce em crianças. A grande dificuldade é que nós temos que reconhecer que as doenças mentais se instalam em crianças e adolescentes. E nós negamos os nossos filhos, netos e sobrinhos. Começamos por aí. Evangélico, eu vou falar uma coisa para vocês. O povinho ruim de tratar em saúde mental. Eu vou falar uma coisa que no artigo 122 do Código Penal brasileiro preconiza que incentivar o suicídio é uma pena de 3 a 6 anos de reclusão. Gente, eu gostaria que isso fosse aplicado nas igrejas evangélicas, porque muito pastor deveria ser preso, líderes evangélicos deveriam ser presos, algemados, saídos em camburão, porque aqueles que dizem que quem toma medicamento para depressão não tem fé. Isso é um crime. É um crime quando alguém fala isso. Nós temos que desconstruir esse tabu, achar que tudo é espiritual e tudo é demônio. Desde quando alguém que está com depressão severa e persistente está com demônio? Ele tem uma doença diagnosticável, que é uma doença cerebral, que tem que ser tratado com medicamento e intervenção com psicólogos. É isso que nós vamos falar, porque eu trabalho na realidade, tá? Antes de tudo, eu não sou ateu, eu sou pastor da Igreja Batista. Porque as pessoas têm a mania de perguntar para mim: você acredita no diabo? Eu não acredito no diabo. Não acredito. Mas como não? Ué, meu irmão com uma Bíblia perguntando se eu acredito no diabo. Eu não acredito no diabo. Se você acredita no diabo, leva para sua casa. Eu não acredito. Eu acredito que nós precisamos desconstruir um tabu. Que tabu? Desconstrução da cultura de não pode falar. Não pode falar de quê? Angústia, depressão, transtorno mental e suicídio. Gente, isso hoje é mais sério do que vocês imaginam. É mais sério do que vocês imaginam. E o pior de tudo, quantas pessoas, e o pior vem agora, de 10 pessoas que cometem suicídio, 7 interrompem o tratamento
medicamentoso com psicólogo e psiquiatra, porque ouviu alguém dizer que cuspir para frente, dar 2 passinhos para trás, levantar a mão, chacoalhar, está curado. Pronto, ele faz lá e faz. E não vai curar. É muito sério o que eu estou falando. É tão sério que hoje as pessoas se matam diariamente. Diariamente. Vocês devem conhecer alguém. Então nós temos que... Angústia. Gente, quem não passa por uma angústia nesse auditório aqui? Não levanta a mão. Quem não passa por um estágio de depressão, seja ela leve, severa, moderada ou crônica? Quem não passa por um transtorno mental? O que é transtorno mental? É a situação de angústia, desespero, desamparo, tá? Nós temos quase 13 milhões de brasileiros desempregados. Se são 13 milhões de brasileiros desempregados, coloca isso com uma família com 3 pessoas. Então nós somos milhões de pessoas desesperadas aí, tá? E o último estudo apontou que o desemprego leva as pessoas a um transtorno mental severo. E o suicídio, gente, é o ato último. Aqui, ó, segundo passo, a desconstrução do estigma. Qual o estigma? Marginalizar ignorância e preconceito. O que nós vamos fazendo aqui, eu acho fantástico. Pastor, esse pastor é uma bênção. Quando ele ligava, eu já nem atendia. Ele mandava mensagem, eu não atendia. Vem dar uma palestra. Gente, eu falei, meu Deus. Por quê? Porque são poucos pastores que querem que a gente venha falar sobre prevenção do suicídio e saúde mental na igreja. A maioria fala, isso não precisa. Esse Reis aí não precisa vir falar aqui não. Que está resolvido tudo. Ah lá, ó. Marginalizar ignorância e preconceito é a desconstrução do estigma. Nós temos que entender que nós temos limitações cognitivas e emocionais. Isso é muito sério. Por quê? Cenário de uma tentativa de suicídio. Vocês vão ver um cenário de uma tentativa de suicídio. O pai dele chegou, traga logo ele aqui. Não é, esse rapaz quer se matar. Jesus te ama, sai daí. Se você pular, se você matar, você vai para o inferno, sai daí. Jesus te ama, está curado, levanta que vai. Não vai funcionar. Vou dar o bote nele, vou arrancar ele daí. Dê tudo que ele pede. Duvida, ele não tem coragem. E vai. Pula logo, mas que saco, está demorando. E é assim que vai. Por quê? Porque demora muito. Ah lá. O homem vai ao médico e diz que está deprimido. Diz que a vida parece dura e cruel. Quando que se sente só no mundo ameaçador, onde que se anuncia vaga incerta, está pensando em se matar. Ele quer se cometer suicídio. O médico diz, o tratamento é simples. O grande palhaço, a alegria está na cidade. Assista aos espetáculos, deverá animá-lo. O homem se desfaz em lágrimas e diz, mas doutor, eu sou o palhaço alegria sem a roupa de palhaço. Eu sou o palhaço alegria sem a roupa de palhaço. Símbolo maior, Robin Williams, que cometeu suicídio. Um grande palhaço que cometeu suicídio. Por quê? Porque ele é ser humano, igual a mim, igual a você. O que nós temos que entender? Aqui, eu vou pular rapidamente, tá? Mas o mais interessante aqui é que quando nós analisamos cartas e bilhetes de pessoas que cometem suicídio, nós temos que entender o seguinte. De acordo com a doutora Lenora Orson, as razões mais comuns para que o indivíduo que contemple o suicídio deixe uma última nota inclui aliviar a dor dos que ficam tentando isentá-los de culpa, aumentar a dor dos que ficam atribuindo-lhes culpa, esclarecer a razão do suicídio, atrair piedade ou atenção e deixar instruções com o que fazer com o que restou. Isso são as pessoas que deixam cartas e bilhetes. Esses são os objetivos dela. Mas o mais interessante é que eu recebo cartas. E nós vamos ler uma carta que eu recebi. Vocês vão ver a carta, dor, sofrimento e angústia. Convido a todos nós lermos. Eu vou apontar o laser e a gente vai ler junto. Vocês querem ver? Olha aqui. Sou...
sou inútil, sou terrível, eu não mereço amor, sou desprezado, e aí vai complicando a vida desse indivíduo, né? Prevenção é possível? Existe um antídoto para a prevenção? Antídoto, uma substância ou mistura que neutraliza os efeitos de um veneno. Significado de antídoto, substância contra os efeitos de veneno. Sinônimo de antídoto contra o veneno. De onde nós tiramos o antídoto da picada da cobra? Da próprio veneno do quê? Da cobra. Qual o antídoto para o suicídio? O mais interessante é que as pessoas não entendem. Eu vou explicar. Uma picada de cobra, cascavel, é letal. Mas se você tomar o antídoto, você se recupera, você fica curado, você não vai morrer. Mas de onde vem esse antídoto? Do próprio veneno da cobra. Quando se falamos em suicídio, nós estamos falando de um veneno. De onde tira o antídoto? Como que a gente cura isso aí? Qual o antídoto para o suicídio? Criar espaço de circulação da palavra, espaço de escuta da palavra. Uma das grandes dificuldades hoje que a gente encontra são as pessoas em sofrimento, angústia, dor, que não falam da sua dor. Vocês querem ver uma coisa que perdeu-se nas igrejas evangélicas? É o chamado aconselhamento pastoral. Isso tem um fundamento muito interessante, porque se eu tenho alguém que vai me aconselhar, eu posso falar a minha dor, a minha angústia. Não é um acordão, isso não é de um dia para o outro, mas só de falar da minha dor, da minha angústia, eu já estou aliviando o quê? O meu sentido de medo, o meu sentido de dor interno. A dor psíquica, a dor emocional, muitas vezes ela nasce decorrente ao não poder o quê? Falar a minha dor. E aí vem algo muito interessante, criar espaço de circulação da palavra, espaço de escuta da palavra. A Organização Mundial de Saúde preconiza que as comunidades religiosas, olha, a religião é um efeito preventivo. As comunidades religiosas menores, com menos de 250 pessoas como membros, é um reduto onde as pessoas podem confiar uma na outra, as pessoas se conhecem mutuamente, o que eles chamam de comunidade ou irmandade. O que nós temos que entender que a questão da comunidade religiosa é uma questão de prevenção, porque se ajuda mutualmente. Isso é muito interessante para que nós possamos entender o quanto nós podemos fazer. E mais, vamos lá? Vocês lembram aquela história? Olha aqui, ó. Agora vamos ler esta mesma carta de uma outra vertente. Vamos ler agora de baixo para cima, todos juntos? Sou... Vocês viram? De cima para baixo, uma carta de dor, sofrimento e angústia. Quando eu estou sozinho, abandonado, não tenho ninguém para falar. Mas quando eu tenho um repertório de comunidade, quando eu falo a minha dor, vou aderir ao tratamento, eu começo a sair da situação e mudo minha condição, mudo a minha condição emocional. Tudo começa em eu reconhecer as minhas limitações e eu buscar o quê? Ajuda. Eu falar da minha dor. O mais interessante é que relação deverá ser construída sob confiança. Quem sou eu hoje nesse universo? Uma das coisas que nós temos que trabalhar muito é no sentido de quem sou eu, né? Hoje nós vivemos num mundo muito de aparência, de preservação da minha autoimagem. Eu sou aquilo que penso que sou, acho que sou, que não sou, penso que sou, que nunca serei e quero que você acredite que eu sou. Entenderam?
Não? Eu vou explicar. Eu penso que sou aquilo que não sou, acho que sou aquilo que nunca serei, penso que sou e quero que você acredite que eu sou. Eu vou repetir. Eu penso que sou aquilo que eu não sou e quero que você acredite que eu sou aquilo que eu não sou. Entenderam? É o que nós chamamos de autoimagem. Porque a minha autoimagem, aquilo que eu acho que sou, aquilo que eu penso que sou, é o que eu acho que sou, mas eu não sou. Mas eu quero acreditar que sou, e pior, eu quero que você acredite que sou. Isso traz o quê? Isso traz conflitos da família, na sociedade. Por quê? Porque é o campo que nós chamamos campo da neurose, da autoexposição da minha autoimagem. Vocês querem ter sucesso na vida? Eu vou contar para vocês uma história. Eu vou te dar para vocês a dica da felicidade. A dica da felicidade se resume, todo mundo, eu vou dar de graça. Se vocês quiserem patentear e vender, vocês vão ficar milionários. É simples a dica da felicidade. Reconheça os meus erros. Quando você reconhece os seus erros, você está num passo para ser feliz. Segundo, com reconhecer os erros, corrija os seus erros. Quando eu tenho a maturidade de reconhecer o meu erro, eu estou num processo de libertação da minha autoimagem. Porque as pessoas sofrem muito pelo que alguém falou de mim. Falou o quê? Pronto. Gente, nenhum pensamento entra na minha mente se eu não permitir. Por que eu estou falando isso? Porque as angústias sociais hoje, elas não estão tanto na questão patológica mental. Elas estão nas estruturas do comportamento social, da imagem que eu quero, que você acredita que eu sou, aquilo que eu não sou. E fico irritado quando alguém discorda. Nós estamos hoje numa sociedade, nós não sabemos lidar com o quê? Frustração. E o que mais? Você sabe lidar quando alguém discorda de você? Quando alguém discorda com você, o que você faz? Bom, a pessoa já se torna o que? O seu inimigo. Imagine isso na cabeça de uma criança e um adolescente. Só que nós estamos lidando numa sociedade de adultos infantilizados. Adultos infantilizados que não aceitam a resposta não, que não aceitam ser contestado e tem que ser do meu jeito. Eu tenho pena hoje de pastor em igreja. Eu sou pastor há muitos anos, quase, eu nem sei mais, faz tempo já, né? Vixe, faz tempinho, né? Só que eu sou militar, sou capelão militar, mas eu não tenho coragem hoje de assumir uma igreja. Porque eu sei, se eu assumir uma igreja, em 6 meses eles botam eu para correr. Verdade. Porque eu sou muito neurótico. Primeiro passo, a desconstrução do estigma. Qual que é a desconstrução do estigma do terceiro passo? Depressão. Depressão, gente. Todo mundo sabe que é depressão aqui, né? Todo mundo sabe que é depressão, né? É ou não é? Porque a depressão hoje caiu na moda, né? Você sabe o que é câncer? Câncer é uma doença progressiva, sistêmica, severa, persistente e letal, que mata homens, mulheres e crianças idosos, que não aderem ao tratamento e interrompem o tratamento. Existe mais de 50 tipos de depressão, de doença, de câncer. Existe mais de 58 tipos de câncer. Câncer ósseo, câncer no sangue, câncer no cérebro, câncer, todo tipo de câncer, né? Sabiam? Quando você ouve a palavra câncer, você já... Ótimo. Sabe o que é depressão? Depressão é uma doença sistêmica, progressiva, severa e letal que mata homens, mulheres e crianças idosos que não aderem ao tratamento. São quase 47 tipos de depressão que se divide em leve, severa, moderada e crônica. Sabiam? Aí que está o estigma. Nós precisamos o quê? Parar de achar que depressão se cura tomando água benzida. Não cura. Depressão, alguns têm cura, pouquíssimos têm cura, uma outra parcela tem tratamento.
Você não tem cura, mas você tem um tratamento. É igual a AIDS. Eu conheço pessoas que têm AIDS há mais de 20 anos, 15 anos, vivem normalmente. Não tem cura, mas tem o quê? Tratamento. O detalhe é nós aderirmos ao tratamento, né? A marginalização, né? Nós endemonizamos a depressão. Endeusamos, nós marginalizamos uma pessoa que tem depressão e endeusamos alguém que tem câncer. Já viram? Não, não é. Alguém que tiver câncer, a gente raspa a cabeça, ora, tá com câncer, depressão. Isso é falta de Deus. Não é assim. Depressão é tão letal quanto o câncer. É tão letal. Por quê? Porque é 1 milhão de pessoas por ano cometendo suicídio. Quando um caso é registrado, 5 é subnotificado. Então nós temos quantos milhões de pessoas cometendo suicídio aí no mundo? A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. E segundo a Organização Mundial de Saúde, esse número vai aumentar 50% lá para o ano de 2020. Já estamos na porta de 2019. Ou seja, daqui a pouco, a cada 20 segundos, uma pessoa comete suicídio. Quantas pessoas morrem de câncer por segundo? Vocês sabiam? É muito menor que o suicídio. O que nós temos que entender é que nós temos que tratar isso com seriedade. Por quê? Aqui, ó, mapa da depressão. Estudo divulgado em 2011 mostra que o Brasil é o terceiro país do mundo, o terceiro país mais deprimido do mundo. Isso é sério, gente. Isso é tão sério que o Brasil está aqui, ó. Depressão é uma doença cerebral que pode ser tratada de diversas maneiras. É uma doença cerebral, tá? Essa reação que a depressão causa no cérebro, essa reação pode ser descrita como o surgimento de padrões de atividades cerebrais relacionados a um predomínio em termos de valorização dos aspectos negativos das experiências derivadas da exposição ao ambiente. Preste bem atenção. Isso leva a uma supervalorização das emoções negativas que acabam por anular as emoções positivas. Desta forma, uma visão negativa prevalece sobre a visão neutropositiva dos fatos, tá? Que é a maior cognição relacionada à depressão, que é o fator de supervalorizar aspectos negativos. E o mais, em edição especial da revista Sensing, traz uma discussão sobre o conjunto de ideias mais aceitas atualmente para explicar a depressão. A hipótese do estresse, segundo essa hipótese, é uma resposta aos estímulos agressivos do ambiente. Estímulos agressivos do ambiente. Aqui é o nosso cérebro, né? Aqui, essa parte verde, ela tem um nomezinho chamado hipotálamo. O hipotálamo no nosso cérebro ele é responsável por vários fatores, mas principalmente está envolvido na emoção, no comportamento sexual, regula o sono, o apetite, sono. Uma pessoa que tem distúrbio de sono, uma pessoa ansiosa, depressiva, ela tem o quê? A alternância, ela não dorme. Mas o mais interessante, o hipotálamo é responsável pela emoção. Emoção. Como que você está as emoções? Como que você fica alegre, feliz? Qual o estágio de recompensa? Lembra lá do narguile que eu disse para vocês inicialmente? Por que tantos jovens, por que tantas pessoas hoje são viciados no narguile e pensam que não é? Porque eles têm o estágio de recompensa das emoções, que é o hipotálamo que produz. Mas vamos lá. Pesquisadores da Universidade de Atlanta demonstraram a existência de períodos críticos na infância, em que sofre violências físicas, abuso sexual, ausência de cuidados maternos e outros tipos de estresse emocional pode conduzir à hipersecreção do CRF no hipotálamo, tá? Isso aqui é uma enzima produzida no hipotálamo, tá? Com consequência a liberação de cortisol pelas suprarrenais, alterações associadas à depressão na vida adulta, tá? Vocês querem ver? Período, né? Demonstram período crítico da infância, estímulos do ambiente. Lembra que eu falei do estímulo de ambiente? Olha aqui, ó. Olha aqui, os pais estão trocando amor e carinho aqui, né? Olha a consequência. Olha aqui, forma de
a forma ágape das relações interpessoais hoje no ambiente familiar, a violência doméstica. E não penso os senhores e as senhoras que a violência doméstica é só quem não tem Jesus. Quantas pessoas na igreja evangélicas que sofrem violência doméstica dentro de casa? Quantas? Quantos filhos sofrem violência doméstica, abuso sexual por parte do pai, da mãe, do avô, da avó? Outra coisa que a gente tem que ser muito real é nós acharmos que o pedófilo é só o homem. Existe o pedófilo feminino, que é muito mais intenso que o masculino, porque é sutil. E quem que vai duvidar de uma avó que abusa sexualmente dos netos? Quem é que vai imaginar que uma tia abusa sexualmente dos sobrinhos? Quem é que vai imaginar que uma irmã abusa sexualmente das irmãs mais novas? Não é? Então nós temos que ser realistas, pararmos de sermos inocentes. A pedofilia hoje é tanto no aspecto masculino como no aspecto feminino, tá? O homem tem que gastar mais espaço para seduzir uma criança ou adolescente, a mulher não, né? A mulher não. A mulher, ela não precisa utilizar tanta sedução para conquistar uma criança ou adolescente, para abusar sexualmente dessa criança, deste adolescente. Então nós temos que ter essa realidade, tá? Por quê? Aqui, ó, agressões mais comuns são, 70% das agressões são pais biológicos. Mãe agride mais e pais causam lesões mais graves. Por quê? Porque a mãe fica, a hora que seu pai chegar, a gente conversa. A hora que seu pai chegar, a gente conversa. E o cara chega cansado e a mulher fica no ouvido dele. Mas você é um frouxo, você é um merda, você é isso, você é aquilo. Desculpe o termo, né? Mas é isso que acontece, porque eu trato isso diariamente. Eu trato com realidade, fica no ouvido do camarada. Mas essa criança não faz nada, você é um... Até que o cara estoura, para não bater na mulher, ele arrebenta quem? O filho. E arrebenta, hein? O que tiver, ele pega e bate. E aí a mulher se sente o quê? Realizada, porque é o campo da neurose dela. É a satisfação de ver o outro sofrer. Não falei, olha lá a consequência. 70% das agressões são pais biológicos. Olha aqui a lesão. Isso aqui não é um murro que ela ganhou, foi o pai que acariciou ela. Olha aqui, ó. Os casos de maus tratos são raros, fenômeno frequente, geralmente psíquico, violência física. De hora em hora, morre uma criança queimada, torturada ou espancada pelos pais. Por minuto, são 12 crianças menores de 14 anos vitimizadas no Brasil. Violência sexual, para cada caso de abuso sexual notificado, há 20 que não são. Mas vamos lá. Queimaduras na região genital inádicas, provocado por imersão em água quente. Criança colocada em bacia com água fervendo, propositadamente pela própria família. Não vou mostrar à frente, né? Agora eu vou falar uma coisa para os senhores muito preocupante. Aí começa as questões do comportamento social que nós estudamos e analisamos. Estas lesões aqui vão desaparecer, ótimo, mas a lesão mental não, uma hora vai aparecer. Vocês querem ver? Olha aqui, ó. Ferimentos em diversos estádios de cicatrização, espancamento constante. Esta lesão aqui vai desaparecer, mas essa lesão desaparece. Esta aqui, ó, uma hora vai aparecer. Tá? Uma hora vai aparecer. Olha aqui, ó. Ferimento por instrumento pérfuro cortante. O pai furou ela, furou a criança e jogou. Isso aqui é uma menina. Esta lesão vai desaparecer, mas essa lesão uma hora vai aparecer. É a lesão emocional. Quem tinha que cuidar e proteger é que abusa violenta. Aqui, ó. Olha aqui. Isso aqui é o que? É carinho? Aqui é o quê? O que isso aqui é, gente? É a mão. Quem bateu foi um estranho? Foi o pai, ou a mãe, ou o tio, ou a avó. É o cuidador. Essa aqui é uma criança que a mãe colocou água quente. Essa lesão vai desaparecer, mas essa uma hora vai aparecer. Isso é água quente que foi jogada nessa criança. Isso aqui é ferro de passar que o pai furou, colocou na criança. Essa lesão desaparece, mas essa vai aparecer. E aí que está a questão de nós entendermos certos comportamentos. Quando uma pessoa começa a apresentar certos comportamentos, você tem que ver a infância desse indivíduo, como que ele teve, né? Qual que é o estágio? Quando eu estou mostrando aqui, agora existe também
as violências do abandono, na negligência, da imprudência, da imperícia e falta de afeto e carinho. Tem crianças que os pais nunca bateram, tem crianças que os pais nunca encostaram, tem crianças que os pais não têm boas escolas, se alimentam, tem bom café da manhã, bom almoço, boa janta, dorme no ar-condicionado, mas não tem afeto, carinho e atenção. Isso é pior, isso é igual a uma violência física. Quantos pais que eu ouço no hospital falam, mas eu dou de tudo, está faltando alguma coisa? Está faltando o senhor como pai, está faltando a senhora como mãe. Mas como 15 anos de idade, quer carinho? Quer carinho porque ele nunca teve, né? Nunca teve. Aí começamos a entender a nossa sociedade hoje, a não transferência de afeto, tá? Aí adolescentes fazem desenho na escola para denunciar suposto abuso sexual pelo pai. 11 desenhos de crianças de defesa que indicam que elas sofreram abuso sexual. Vou mostrar um só. Olhem aqui, o que vocês vejam nesse desenho? O que tem de incomum aqui, gente? O quê? Agora eu pergunto para vocês, como que essa relação, como que essa criança vai crescer? Tá? Quantos gritos cabem no silêncio? É isso que nós temos que entender. Quando se fala em prevenção de suicídio, nós temos que entender todo um aspecto um conjunto de coisas que muitas vezes a pessoa não consegue o quê? Falar. O falar é o primeiro passo para qualquer tipo de tratamento. Se você vai no médico, e não fala o que sente, se você está com dor na perna e fala que está com dor na mão direita, o médico vai tratar a dor na mão direita. Entenderam? O grande aspecto é que hoje nós perdemos o espaço de confiar na nossa liderança, no processo da minha autoimagem, no processo de que eu preciso falar da minha dor, da minha angústia. Aqui, ó. O Brasil é o país mais deprimido da América Latina, revela a Organização Mundial de Saúde, 2017. Brasil é o país mais deprimido da América Latina. O Brasil sofre com epidemia de ansiedade e depressão. O que é ansiedade? A ansiedade é todo o processo que me causa sofrimento. Todo ansioso é uma pessoa que qualquer coisa já reporta o processo de sofrimento e angústia. E a ansiedade é porta aberta para outras síndromes, principalmente a síndrome do pânico, angústia, dor, né? E nós não percebemos ainda. Quantas pessoas nesse auditório passam por esse processo, mas nem sabe que tem, e se faz algum tratamento, não revela. Então nós temos que rever alguns conceitos, nós temos que falar da nossa dor, da nossa angústia. Aqui, ó. Doença, todas as formas como nós falamos. Depressão, transtorno de personalidade, impulsividade, agressividade, variação súbita de humor, dependência de álcool e drogas, transtornos mentais. Vocês querem ver? Quem já viu criança fazendo birra em supermercado? Quem já viu criança atrapalhando o culto aqui, o pai sentado, a mãe sentada, e se alguém olhar feio, ele fica bravo, sai da igreja? Quem já viu criança fazendo birra em supermercado e festa? Dá vontade de fazer o quê? Pode falar, gente. Você já viu agora, terrível, você já viu agora adulto fazendo birra? Você já viu crente na igreja fazendo birrinha? Você é birrento? Você fez birra essa semana na sua casa? Fez biquinho? Bateu a porta? Ficou bravo, contrariado, chateado? O que é a birra, gente? Vocês querem ver o que é a birra? Gente, isso é muito sério. Parece a gente, o que eu estou falando é muito sério. Porque quando a gente começa a tratar das pessoas, a gente tem que entender quem ela é na sua conjuntura. Vocês querem ver?
A birra nada mais é que um instinto de sobrevivência. A criança, quando nasce, ela tem suas necessidades fisiológicas. Ela chora porque está com fome. Ela chora porque está suja. O pai, a mãe, o tio, o avô lá cuida, limpa, tudo, deixa pronto. Só que ela cresce, ela para. Pô, mas se eu chorar, alguém vem suprir minhas necessidades. Ótimo. Alguns entendem isso. Quando cresce, para. Outros não. Outros vão crescendo, fazendo o quê? Chorinho, manhinha, mimimi, a vida inteira. É o adulto infantilizado. E aí começamos um processo muito grande. Por quê? Porque ele se torna o quê? Toda birra é um processo inconsciente de ferir o adulto. Preste bem atenção. A criança não tem força. Então ela atinge o pai, a mãe, fazendo birra, chorando. Papai já vai. E segura, dá, ela fica, você dá de comer, você dá o presente, fica. Outra coisa, pelo amor de Deus. Se você tem um parente, você tem uma criança em casa, não coloca aquela luzinha. Pelo amor de Deus, criança tem que dormir no escuro, tá? Deixa um abajur ligado, pelo amor de Deus, coloca uma luz na sua cara e fica dormindo com a luz. Você consegue dormir? A criança é a mesma coisa. Não, papai vai embora, a mamãe vai embora, deixa uma luz acesa, a criança fica lá, que hora que esse troço vai acabar, que hora que vai dormir. Aí não entende porque que a criança chora. Não entende essa criança, mas é claro, ela tem distúrbio de sono. Outra coisa, colocar barulho. Pelo amor de Deus. Vai dormir, coloca um som no seu ouvido, você vai ver o que vai acontecer. Nós temos que entender que o ouvido da criança é muito mais sensível que o meu. Aí pessoas colocam uns troços, uns barulhos, que fica girando, fazendo blim, blim, é bonito, né? É bonito lá no templo budista, mas em cima da cabeça de uma criança é terrível. Aí a criança fica o quê? Estressada. Aí ela fica o quê? Agressiva, impulsiva, variação súbita de humor. E nós não entendemos. Como? Dá chá de camomila para essa criança. A gente vai intoxicar o rim, o fígado da criança. Mete camomila. Toma todo dia chá de camomila. Depois você me fala o que vai acontecer com você. Tá? Então nós temos que colocar quarto escuro, até para a gente dormir. Mas voltando ao assunto, dependência do álcool, impulsividade. O impulso para cometer o suicídio é transitório e tem duração de alguns minutos ou horas. Pode ser desencadeado por eventos sociais negativos do dia a dia e situação que julgar terá fim. Impulsividade, dificuldade com autocontrole. Por que autocontrole? Porque é birrento. Ele cresceu, tem 30, 40, 20 anos, mas ele tem a mente infantil, ele fica fazendo birra, ele não tem o que? Controle, ele não tem autocontrole, prejuízo a si mesmo e aos outros, são consequências de não parar para pensar, e se arrepende posteriormente. Eu tenho muito medo das pessoas, eu falo o que eu quero, ótimo, só que você fala o que quer, mas está apto para ouvir o que não quer? E aí começa a birra, aí já começa as relações de conflitos, aí já começa a capoeira na casa, já começa o brigueiro, e a criança assistindo tudo. Olha o ambiente, adultos infantilizados, birrentos, fazendo briga, porque falou, eu não gostei, meu Deus do céu. E na igreja, ainda bem que na igreja isso não tem, aleluia, Jesus é mão, glórias. Aí vem uma preocupação, que dificilmente vocês vão ver no Jornal Nacional, é aqui, 12% da população necessita de algum atendimento de saúde mental, seja ele contínuo ou eventual, 12%. Mais de 6% da população apresenta transtornos psiquiátricos graves decorrentes de uso de álcool e drogas, 6%. 3%, cerca de 3% da população geral sofre com transtornos mentais severos e persistentes. Vamos lá? 3 com 6 dá quanto? Com 12, 21. 21% de uma população de 200 milhões dá quantos? 42 milhões de pessoas, 42 milhões de brasileiros sofrem com transtornos mentais severos e persistentes. Ele necessita de atendimento mental, seja contínuo ou eventual. Vocês sabiam? Isso aqui nós chamamos de comorbidade, que é um conjunto de doenças
tá? São 46 o quê? São 42 milhões de brasileiros. Ainda bem que aqui ninguém se enquadra isso aqui, né? Só o pessoal do sul, nordeste. Vamos lá? Como quando um caso é registrado 5 é subnotificado, coloca isso por 5. 42 por 5 dá quanto? 200 milhões. A maioria do povo brasileiro, uma grande parcela do brasileiro, hoje está aqui, ó. Transtornos mentais severos ou persistentes. Por quê? Verdade. Vocês nunca vão ver isso no Fantástico. Por quê? Porque é muito sério quando se fala em saúde mental no Brasil. Nesses últimos 14 anos, a saúde mental no Brasil foi negligenciada. Por quê? Porque não dá voto. Só quem sabe o que é ter alguém com sofrimento psíquico e desordem mental dentro de casa é quem tem uma pessoa dentro de casa. Só sabe a dor do sofrimento de alguém que cometeu suicídio é alguém próximo que passou por isso. Nesses últimos anos no governo no Brasil, esses últimos anos o governo brasileiro fechou 100 mil leitos de hospitais psiquiátricos. Vocês querem ver uma coisa? O setor de psiquiatria da Santa Casa fechou. Eu queria saber aonde estão os pacientes que eram atendidos no setor de psiquiatria da Santa Casa. Ninguém me responde. Fechou o setor de psiquiatria, fechou o setor de psiquiatria da Santa Casa. Tá aí as pessoas que faziam atendimento, faziam tratamento lá, foram para onde? Tá? É isso que nós temos que começar a entender. Quando nós falamos em saúde mental, nós estamos falando uma coisa muito maior do que nós imaginamos. Suicídio. No Brasil só existe um curso de prevenção de suicídio. No Brasil, aqui na Universidade Federal, na Faculdade de Medicina. É o único curso de prevenção de suicídio no Brasil. É o curso que eu criei e que eu coordeno. Só. Não existe outro. Para vocês verem o quanto nós precisamos falar sobre isso, o quanto nós precisamos exigir disso. Sabe quantos medicamentos para a saúde mental é ofertado pelo SUS? O mínimo. Só que alguns organismos, você, por exemplo, você não vai se adaptar com aquela lista do SUS ali. Você vai ter que comprar um outro remédio, outro medicamento. Esse medicamento custa 120, 130 reais a cartela. Você tem que tomar durante 4, 5 anos. Como é que você vai comprar todo mês? Não tem dinheiro, porque às vezes a gente não tem dinheiro para comprar o gás, vai comprar remédio. Entenderam? A coisa é muito mais séria do que nós imaginamos. Saúde mental foi negligenciada, tá? Foi abandonada. Aqui, ó. E o pior, vem agora. Ainda nós encontramos alguns líderes evangélicos, eu vou falar de evangélicos, sou evangélico, os outros não me... que acham que quem vai no psiquiatra, no psicólogo, não tem Jesus na vida. Errado. Muito errado, gente. Alguns pior que falam, irmão, joga fora o remédio que o psiquiatra te deu para você ver. Ver o quê? Você vai ver uma doença. Você vai ver a consequência da sua vida. Aqui, ó. 1 em cada 4 pacientes atendidos na atenção primária sofre de algum tipo de transtorno mental. Está aqui, ó. Não sou eu que estou falando. Assessoria técnica do Ministério da Saúde. É muito mais sério do que nós imaginamos. Por que hoje nós estamos aqui numa terça-feira falando sobre isso? Mas qual é a realidade? Olha aqui, o tanto de pessoas que cometem suicídio. Gente, são quase 5 milhões de pessoas que tentam suicídio, gente. É muito sério isso aí. O suicídio nunca é o resultado de um acontecimento ou fato isolado, ao contrário, é o resultado de múltiplos fatores que interagem de forma complexa. Que fatores são esses? Todos esses fatores ambientais, sociais, que eu estou citando. E aqui, ó, fim de um relacionamento não é fim de um relacionamento, incapacidade, doenças terminais, vergonha, perdas financeiras, desonra, tudo isso é uma somatória de coisas. Olha aqui, ó. Uma humilhação em público, a perda de uma pessoa querida, o fim de um relacionamento amoroso, as dores de uma doença, perda do emprego, aposentadoria, as perdas diárias da vida, solidão, abandono, culpa, sofrimento psíquico, desordem mental. E o que chama atenção aqui é o que eu vou mostrar para vocês, que é preocupante. Vocês querem ver?
solidão e abandono. Esses dois sintomas nós encontramos muitos em adultos que cometiam suicídio acima de 70 anos. A solidão e o abandono eram sintomas que o indivíduo que sofria muito e cometia suicídio, o idoso acima de 70 anos. E o pior vem agora. Esses sintomas de solidão e abandono hoje a gente encontra na criança e no adolescente. Entenderam o que eu estou dizendo? Aqueles sintomas que nós encontramos no adulto, que era o adulto, o idoso, abandono e solidão, hoje a gente encontra na criança e no adolescente. Solidão, sim. Tem casa, tem pai, tem mãe, tem tio, tem avó, às vezes vem na igreja, bate palma para Jesus, mas tem solidão. Por quê? Porque não interagem. A internet é campo de diversão do diabo. O celular, gente, o celular hoje trocou as relações interpessoais. Nós temos que educar o uso do celular. O celular hoje é uma droga altamente viciante, tá? Quando você recebe uma mensagem, você escuta aquele barulhinho, rapidamente você já quer ver a mensagem, porque te dá um estágio de recompensa. Lembra do narguilé e da droga? Por que a pessoa é viciada em maconha, droga, crack? Porque tem um estágio de recompensa. Educa, desliga, vai dormir, desliga Tem gente que não consegue desligar. Acordou, vai fazer sua higiene, não, acorda, já vai, para. Eu sempre falo o seguinte: acorda, tira uma foto e posta, do jeito que você acorda, posta, não, se embeleza todo. Tem gente que é tão ridículo, mas tão ridículo, que uma foto no Facebook, no Instagram, no status dele, no perfil, você olha, puxa, mas quando você vê, você assusta, meu Deus, não é a pessoa. E a pessoa, verdade, você perdeu sintomas do ridículo. Para você ver o quanto nós precisamos ser o quê? Para ter aprovação social. Sempre precisa ter aprovação social muito. E aí que entra a criança e o adolescente. A criança e o adolescente, ele vive em cima de aprovação social. Vive querendo, você não precisa provar nada para ninguém. Hoje nós temos adultos aí que vivem em função de aprovação social em rede social. Posta uma foto, fica vendo quantas curtidas teve, ninguém curtiu minha foto ainda, fica triste, parece adolescente. Isso tudo traz um processo aqui que nós chamamos de angústia social da aprovação da minha autoimagem. Para com isso. Olha lá, ó. Há uma diferença entre desejar o suicídio e ter ideias eventuais de suicídio. Nem sempre o desejo de matar-se tem relação com o de morrer. Aqui, ó. Normalmente a pessoa amadurece a ideia de morte aos poucos, um processo lento e contínuo em períodos de crise. Ela está em crise, ela está numa crise, ela está pensando em se matar. Por quê? Porque é frustração. Ninguém curte minha foto, aquele conjunto de ideias de autodesapreciação dela. Lembra a leitura do texto que nós lemos, a primeira leitura? Ninguém gosta de mim, ninguém me aceita, sou feio, sou ridículo. Parece o perfil de uma criança ou adolescente, né? Adultos hoje. Hoje nós estamos numa geração de adultos infantilizados que não sabe lidar com frustração e não aceita ser contestado. Isso é muito sério. Vocês querem ver uma coisa simples? O pastor falou um negócio, não gostei, pega e vai para outra igreja. Pastor, o senhor não me atrapalha. Porque adulto infantilizado, gente. Esses dias uma pessoa gente, eu gosto de tomar café. Tá, um determinado, chega uma pessoa, um casal, tal, sentou, pastor, Deus te abençoe, paz de Jesus. Quando começa com essa conversa, já fala, paz, irmão. Gente, eu atendo, eu estudo pessoas, né? Pai, mãe, 2 adolescentes e um jovem. Então, nós estamos aqui, o pastor está em qual igreja? Eu falei, eu continuo na mesma igreja que eu sempre estive. Então, nós não estamos mais lá, fomos para aquela outra igreja, nós fomos para outra, nós fomos para outra, estamos abrindo uma comunidade, Jesus Cristo. Em 5 anos eles passaram por 6 igrejas.
E todo mundo é errado. Pastor, só precisa abrir uma igreja que os primeiros que seremos membros somos nós. Eu falei, mas rapaz, não quero. Aí eu falei, eu fico preocupado, porque a primeira coisa que eu falar, vocês mudam da igreja e vão falar mal de mim. Que isso, pastor? Você sentou aqui, você falou mal de 6 pastores para mim. Rapaz, a esposa dele olhou, o filho dele olhou, a filha olhou, e a caçula é uma benção, né? A caçula falou, pai, alguém falou algumas coisas que o senhor precisa ouvir. Rapaz, caçula é uma benção, né? Alguém falou algumas coisas que o senhor precisa ouvir, né, pai? E o cara não sabia, enfiava a cara, e a mulher mais ainda, e as duas, porque as filhas tocam, cantam, mas quer contar o que eu quero. Gente, para aí, gente. Eu falei, eu ser pastor? Você vai sair e vai falar mal de mim. Você sentou aqui, você falou mal de 6 pastores para mim, de 6 igrejas, nenhuma presta. Não vai ser a minha que vai ser boa, né? Às vezes a gente precisa ser um pouco honesto com algumas pessoas, mas com amor e lembre-se, quando ele sair daí, ele vai se tornar seu inimigo. Por quê? Porque crise, gente, crise de identidade, crise de postura, crise de caráter. Hoje nós estamos passando por uma sociedade que nós estamos em crise de caráter, crise da fé. Olha lá, ó. Ele está em crise, né? E o pior vem agora. Essa pessoa em crise, ela vai lá na agenda, pega a agenda, os nomes das pessoas no contato de A a Z e não encontra ninguém para falar, porque ela sempre preservou a sua autoimagem, ela sempre se valorizou e na verdade ela nunca foi aquilo. Porque ela tem coragem de falar, ela não tem coragem de falar com o irmão, com a irmã, com o pastor que está passando, porque criou uma expectativa, criou uma autoimagem que nunca foi dela. Está sozinha, abandonada e já está pensando em se matar. Isso é muito sério, gente. Por quê? Porque o medicamento não está fazendo efeito, mas claro, abandonou o tratamento, não toma o remédio, não vai no psicólogo, não fala da sua dor para ninguém, está sozinho, e aí, ó, uma dor não compartilhada, o quê? Dói mais. Por isso que eu preciso compartilhar a minha dor com a minha liderança, com meu pai, com a minha mãe, com meu esposo, com a minha esposa, com meus pais. Quantas crianças e adolescentes chegam lá no hospital que eu vou atender, o pai e a mãe não conhecem o seu filho, filho de 12, 14, 15 anos, não conhece, não sabe nada do filho, da filha. Isso é preocupante. Isso é muito preocupante, gente. Tem pai que fala, mas eu não sabia. A filha tem 16 anos, se mutila 5, se corta 5, a mãe e o pai nunca viram. Vão descobrir quando ela toma um monte de remédio da avó e não morreu. Ou então a menina que pegou um monte de medicamento escondido e tentou tomar. Aí passou, ai minha filha, ai descobriu que tem filha. Olha lá, ó. Uma dor não compartilhada, eu preciso compartilhar a minha dor, eu preciso romper o meu silêncio, eu preciso falar da minha dor, da minha angústia, eu preciso criar uma rede de apoiadores, eu preciso criar vínculos de amizade, eu preciso ser sincero nas relações. Por quê? A melhor forma de entender o sofrimento e a ideação suicida não é estudando o cérebro, o cérebro está todo mapeado. Hoje nós temos exames de 3D invertido com contraste, coisa chique, fantástico. A melhor forma de entender o sofrimento e a ideação suicida não é estudando, e sim as emoções. É as emoções que nós precisamos cuidar. A pergunta a fazer são: aonde dói e como eu posso ajudar? E dentro do ambiente da igreja, nós temos vários especialistas em cuidar de emoções. O louvor já é um processo de libertação. Só que tem umas músicas, pelo amor de Deus, tem que ser estirado dos nossos inários. Tem umas músicas, gente, vou falar para vocês. Esse dia eu fui numa igreja que eu falei, é uma palavrinha que vem repetindo 10 vezes. Eu falei, Jesus, eu não aguento. Eu já queria ir embora. Eu que sou cristão, já queria ir embora. Imagine alguém em sofrimento. Nem fica.
Nós temos que trazer o cuidado das emoções. O pastor, quando ele prega, ele vai tratar o psique. O psique é uma palavra em grega que significa alma. A alma do indivíduo. O Salmos 23 fala: refrigera a minha alma. É as minhas emoções que estão abaladas. Eu preciso cuidar das minhas emoções, mas eu preciso falar também com sinceridade, honestidade. Eu preciso cuidar das minhas emoções. Eu preciso chamar o meu esposo e falar: amor, senta aqui. Ó, não vai me bater, tá? Mas eu não gostei do que você falou e fez. Aí o marido do outro lado fala: amor, obrigado por você falar isso para mim. Eu não vou mais repetir isso. Sinceridade. Sinceridade nas relações. Por quê? Porque quando você vai falar com o seu médico ou sua médica, você tem que ter uma relação de confiança, é ou não é? Se você chega para o médico, para a médica e mente, pronto. Na família também, nós não precisamos mentir, não precisamos não deixar falar. Por quê, gente? Aqui, ó, 70% tenta se matar, gostaria de se salvar. Parece contrário, mas na realidade nem sempre o desejo de matar tem relação com o de morrer. Quando a pessoa pensa em suicídio, ela não quer tirar a vida dela, é sim a dor que está dela. Mas que dor que é essa? Dor do abandono, da negligência, da imprudência, dor do sofrimento, dor de não ser respeitada, amada, dor de eu não conseguir falar, dor, gente, eu preciso falar. Eu preciso falar. Eu preciso falar da minha dor, da minha angústia. O mais interessante, saiu agora, não tem 2 meses, saiu um grande estudo, 5 anos de estudo, da Sociedade Americana de Psiquiatria, que trouxe uma informação: pais que têm uma vida religiosa, os filhos não tentam suicídio. Porque hoje uma das segundas causas de internação de criança e adolescente nos Estados Unidos é tentativa de suicídio. Eu vou repetir. Hoje a segunda causa de internação de criança e adolescente nos Estados Unidos é tentativa de suicídio. No Reino Unido, há 3 meses, foi criado o Ministério de Prevenção ao Suicídio. E nós só temos a igreja, gente. A igreja ainda é um núcleo de acolhimento e das emoções e dos traumas emocionais que aflige a nossa alma. Isso é muito interessante, por quê? Porque nós precisamos criar espaço de circulação da palavra. Eu não sei até quanto tempo eu tenho, né? O tabu imposto pelo tema impede o indivíduo de se comunicar abertamente sobre suas dores e seu sofrimento. A nossa sociedade tem dificuldade de lidar com o tema de suicídio. Aí vem uma coisa muito preocupante. As sociedades aprovam o ato suicida para não facilitar sua ocorrência. Porém, se a ideia é evitar o suicídio, essa desaprovação social acaba reforçando o tabu e que possibilita a prevenção ou isola o indivíduo com suas dores e seu sofrimento. O indivíduo fica isolado. Por quê? Porque não pode falar, porque é tabu. Para com isso. Nós precisamos falar sobre depressão, precisamos falar sobre dor, sobre angústia, né? Eu preciso chegar e falar da minha dor. Por quê? Como que você acha que fica uma pessoa que está sofrendo, não consegue falar da sua dor, do seu sofrimento? Olha aqui, ó, ela está assim, ó, e o resultado é isso, gente. Quantas pessoas assim, caladas, porque não consegue falar, tem vergonha de falar, não sabe com quem falar, onde falar. Frequenta a igreja há anos passa por sofrimento. Aqui, ó, uma dor não compartilhada dói mais. Eu preciso compartilhar a minha dor, falar da minha angústia. Uma dor não compartilhada pode matar. Olha lá, ó. Às vezes bate uma vontade de desistir de tudo, mas por quê? Abandonado, tá? Como que você acha que fica uma pessoa que está sofrendo, não consegue falar das suas dores, do seu sofrimento? Aqui, ó, olha a dor. Essa cena que eu vou mostrar para vocês é uma cena muito forte. São várias pessoas com dor e sofrimento. Olhem aqui, olha o tanto que essas pessoas estão sofrendo. Olha aí. Estão vendo? Porque no coletivo a gente vive assim num processo de autoimagem, mas na verdade eu estou assim por dentro. É a geração selfie,
É a geração Instagram, Facebook, rede social. Ah lá, uma foto não diz não, uma foto não diz, uma foto mente. E como mente? Ah lá, ó. Mas na verdade eu estou assim por dentro. Na verdade eu sou assim, mas quero me apresentar assim. Aqui, ó, criar espaço de circulação da palavra, tá? Olha aqui, automutilação. Automutilação nada mais é que é o excesso de dor, angústia e sofrimento. A pessoa se mutila o quê? Para aliviar a pressão, a angústia, a dor. Gente, se você tortura, se você fica repetindo aquelas mesmas conversas sempre, todo dia, e tem pessoas que sabem que atinge, pessoas que ficam jogando indireta, falando, repetindo, para com isso. Para, isso é neurose. Isso é neurótico, fica falando, repetindo, falando, joga em direta, fala, para com isso. Nós precisamos ativar o amor, o diálogo. O amor ainda cura muita coisa, o amor. Eu vou abrir uma farmácia agora, só vende amor. Vai falir em um mês. Porque eu prefiro ficar repetindo, falando. Para. Vamos dialogar, vamos conversar. Eu ouço muito isso. O meu repertório de quase 30 anos de atendimento me dá um pouco de noção de entender o comportamento humano. E fora as linhas de pesquisa que eu trabalho. Esse indivíduo quer morrer. Ele quer se matar. A vida está segurando um fio de esperança. Mas o que chama atenção é esta carta aqui, ó. Ele quer morrer, vai deixar uma carta. Ou seja, ele precisa morrer para ser o quê? Ouvido. Isso é muito sério, gente. A pessoa quer morrer para ser ouvido. Desenho revela angústia de menina de 14 anos abusada pelo pai desde os 9 anos. Ela precisa morrer para ser ouvida. Por quê? Porque quem fica repetindo, falando, não quer ouvir, ele só quer falar. Aqui, ó. Cansada, usada, olha o que a perícia encontrou no caderno dela. Todo esse repertório de dor e sofrimento, e ouvir ela, mas ela escrevia no caderno. Por quê? Mito, pessoas que se matam, não avisam ninguém. De 10 pessoas que cometem suicídio, 8 deixam pistas suas intenções. Fato. Por isso que nós precisamos criar espaço de circulação da palavra e amor ainda constrói valores. Transferência de afeto, e o pior vem agora. A gente descobre a importância de um abraço quando precisa de um. É triste ser tão novo e achar que a vida não presta. Doer ainda dói, mas quem realmente se importa, tudo isso aqui são cartas e mensagens deixadas minutos ou horas antes de pessoas cometerem um suicídio. Em rede social, mas não tem coragem de falar. Gente, isso aqui é muito sério, gente. As pessoas têm coragem de postar em rede social, de se expor, mas não tem coragem de falar para o pai, a mãe, para as pessoas. Por quê? Porque não existe transferência. As pessoas têm coragem de expor em rede social, mas não têm coragem de falar olho a olho. Nós temos que usar essa palavra, eu me importo com você. Eu me importo com você. Com amor, sinceridade. A pessoa mais importante hoje, neste auditório, você é a pessoa mais importante nesse auditório. A gente precisa falar sobre isso. As pessoas precisam sentir-se seguras. Rapidamente, algumas pessoas famosas que romperam o silêncio, algumas pessoas famosas que algumas pessoas famosas que romperam o silêncio e procuraram ajuda. Aqui, Mariana Ferrão fala sobre depressão. Estive à beira do poço. Ela é apresentadora do Bem-Estar. Ela teve à beira do poço. O que é beira do poço? Uma corda no pescoço e jogar no poço. Quem nunca assistiu Depressão, Transtorno Bipolar? E este aqui, o ator e diretor Celto Mello, conta que viu o inferno quando ficou deprimido. Ele disse que venceu o quadro mental com a ajuda de análise, atividades físicas e uso de medicamento. Olha aqui, ó. Van Damme, né? Depressão. Fernanda Lima, né? Sofrimento. Ricardo Boechat. Brad Pitt, tentativa de suicídio, depressão, angústia. Padre Marcelo Rossi, né?
Achava que era frescura. Foram 7 meses, 22 dias de depressão. Cheguei a comer sem sentir o sabor. Por imposição da mãe, buscou ajuda. Ele tinha vergonha de falar que tinha depressão. Olha para vocês verem, né? Uma pessoa amada, né? Vamos ser sinceros, qual o brasileiro que não ama esse homem? Ele tinha vergonha de falar, gente. Para com isso. Rompe esse silêncio, busca ajuda, gente. Olha aqui, ó. Frase de alerta, acordar o meu pior pesadelo. Por quê? O que está acontecendo? Socorro de mim. Já desisti de mim, de você. Nós estamos aqui por você. É como se eu fosse um peso na vida das pessoas. Você não é um peso nas vidas das pessoas. Muito pelo contrário, você é uma bênção na vida das pessoas. Eu não aguento mais, sozinho fica difícil. Me fala, o que está acontecendo? Aonde dói? Como eu posso te ajudar? Já sentiu como se ninguém disse? O que está acontecendo? Eu só queria deitar e nunca mais acordar. Por quê? O que está acontecendo? Me fala. Estamos aqui com você. Nós não vamos te abandonar, tá? São frases que as pessoas falam. Como eu posso ajudar? Como posso ajudar? O que querem? Gente, o que as pessoas estão sofrendo querem? Aqui, ó, alguém para ouvi-las, alguém para confiar, alguém que se importe com elas, alguém para ouvir. Por isso que é interessante, você pode falar, mas você tem que dar espaço para as pessoas falarem também. Isso é muito complicado nas relações de afeto, no ambiente familiar, porque sempre alguém que só quer falar, só quer ditar as regras, as normas, e às vezes as minhas regras, minhas normas não se enquadram diante de hoje. Nós temos que entender. Eu vou falar uma coisa aqui, que tem gente que vai ficar muito brava comigo aqui, tem gente que vai sair brava comigo aqui. É a avó e a avó que tira a autoridade do pai, da mãe. Não pode. Criou os filhos, amém, vovô e vovó, não dá palpite. E o pai e a mãe não pode permitir isso, porque olha aqui, ó, o que as pessoas estão sofrendo querem? Alguém para ouvi-las, alguém para confiar, alguém que se importe com elas. Imposição de regras não é determinismo de se importar. Gente, eu tive algumas experiências, a pessoa falou, eu falei para uma pessoa, você está cobrando demais seu filho. Não, mas ele tem que ser uma bênção na igreja, porque a minha cunhada, os filhos dela não são. Mas você perguntou para o seu filho se ele quer tocar na igreja? Não, mas ele tem que tocar, porque os meus sobrinhos nenhum estão na igreja. Eu perguntei se seu filho quer tocar na igreja. Interessante. Lembra da autoimagem? Minha filha, quantas vezes eu ouço de pessoas, a minha família tem que aparentar ser perfeita. Sério, mas você está matando sua filha. Você perguntou para ela se ela quer isso? Mas é o melhor para ela. É o melhor. Por que eu falo isso? Porque eu não vou atrás de ninguém. As pessoas ligam e marcam, vão lá no hospital. Eu sei, as pessoas entram na minha sala no hospital, eu vou atender. Eu não saio falando isso para ninguém aí fora. Que eu ouço ouço, mas não falo nada. Eu só vou falar lá no hospital, na minha sala, porque a pessoa me procura. E tem pessoas que saem de lá muito bravas comigo. A gente precisa mudar. A gente precisa mudar. Por quê? O que as pessoas estão sofrendo querem? Alguém para ouvi-las, alguém para confiar, alguém que se importe com elas. E a igreja é uma irmandade de se importar com as pessoas, se preocupar, de ligar, a visita pastoral, uma pessoa em coma, uma pessoa doente, sabe? Uma pessoa doente, que está acamado, que não pode se locomover, o pastor vai lá e dá a ceia para ele na casa. Aí alguém na igreja fala, mas a ceia é uma vez por mês e o pastor não pode ir na casa dar ceia para o fulano, porque eu fiquei sabendo que ele estava no shopping sexta-feira. Olha, começa assim, né? Eu fui pastor interino de 2 igrejas aqui em Campo Grande, e as 2 igrejas queriam que eu assumisse o pastorado. Eu falei, não, obrigado. Mas uma delas, quando eu cheguei lá, tinha umas pessoas que não vinham, o hall de membro, mas porque fulano tal. Fulano não vem faz tempo aqui. Ela está com a perna. Eu falei, então vou levar a ceia. Como, pastor, levar a ceia? Mas não pode por quê? Não pode levar a ceia, ela tem que vir, a ceia deixa. Pronto, aí já começa a briga, né?
A pessoa liga, ó, o pastor vai levar a ceia na casa de fulano, mas quando fulana quer sair, ela vai, por que ela não vem aqui receber a ceia na igreja? Olha, aí eu fui lá ver a fulana estava com uma perna enorme, com uma lesão, não tinha como se locomover, malemar os filhos, levava para passear e voltar. Quando nós chegamos para dar a ceia lá, a irmã chorava, ela falou, gente, faz quase 5 anos que eu não vou na igreja. É o mínimo que a igreja tem que fazer, meus irmãos. Isso chama-se acolhimento. Ah lá, ó, ao morte com elas. O que as pessoas estão sofrendo querem? Alguém para ouvi-las, alguém para confiar, alguém que se importe com elas. Eu preciso de um abraço, preciso de alguém que se importe comigo, gente. É o que eu mais escuto. Eu quero que o meu pai se importe comigo. Eu quero que a esposa se importe comigo. Eu quero que a igreja se importe comigo, porque nós somos gente. Como posso ajudar? O que as pessoas estão sofrendo não querem sentir-se sozinhas, ser ignorado a sua dor, o seu sofrimento, ser interrompido e ser o quê? Julgado. O julgamento mata. Igreja não é tribunal. Tribunal que condena, julga e executa. Igreja é hospital que acolhe e trata. Vamos lá? Nós precisamos ser menos tribunal e mais o quê? Hospital. Toda igreja é um pronto-socorro de almas. Não um tribunal que condena, executa. Não. Olha lá, ó. O que as pessoas estão sofrendo não querem sentir-se sozinhas. Mas você precisa também falar da minha dor, da minha angústia, o que está acontecendo, que eu preciso de ajuda. Porque eu ouço muito isso, a igreja me abandonou. Mas você falou? Não. Ninguém tem uma bola de cristal lá para saber o que está acontecendo com você. Eu preciso falar, compartilhar. Olha lá. Como posso ajudar? O que as pessoas estão sofrendo querem? Serem respeitadas, respeitador do limite. E o mais interessante, o que as pessoas estão sofrendo querem? Ter esperança, gente. Qual o aspecto mais importante da esperança? Conduz as pessoas a ter confiança em relação ao seu futuro. E ao nosso futuro a Deus pertence. Mas nós podemos projetar um futuro de harmonia, fraternidade, acolhimento, dor, acompanhamento e jamais julgar. Porque as pessoas hoje passam no julgamento, a sociedade julgadora, a sociedade é cruel. Na igreja ela tem que encontrar o quê? Refúgio. Refúgio. Socorro presente na angústia. Refúgio e presente, socorro presente na angústia. É a função e o papel da igreja. Gente, o que eu tinha para falar era isso. Alguém quer fazer alguma pergunta rapidamente? 1 a 2 pessoas querem fazer uma pergunta, mas não conte a experiência da sua vida, que nós não temos tempo. Uma pergunta simples, objetiva. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum esclarecimento? Ah, eu não gostei do que o senhor falou. Pode falar, eu não me preocupo, eu não fico magoado, não. 50 anos de idade, a gente já tem um pouco de maturidade, né? Ninguém quer fazer uma pergunta, nada? Foi bom, senhora? Qual que é a idade dele? Deixa eu falar uma coisa para a senhora. A senhora já faz até muito. Tá? Coisas mais preocupantes é famílias que... Lembra que eu falei? Só vai saber quem tem alguém. A senhora já está fazendo o seu papel de mãe e amor. A senhora não é culpada. Ele não adere ao tratamento por vários fatores.
Primeiro, para fazer o efeito, o medicamento leva de 15, em alguns casos de 20 a 20 dias para começar a fazer o efeito. E isso é frustrante para quem quer sair da situação. Ele toma, tá. Aí quando começa a melhorar e estabelecer, o que nós chamamos de estabelecer o humor dele, o que acontece? Ele acha que não precisa mais tomar o medicamento. Ele não tem o medicamento, o efeito vai diminuindo, aí ele tem a dor e o sofrimento, aí ele tem o quê? A frustração. Ele fica frustrado, porque ele não se recupera. E ele acha que ele é indigno, ele acha que é injusto. Só que, vocês querem ver, quem toma aqui medicamento para a mão? Hipertensão. As pessoas toma, a senhora abandona o tratamento? É isso. Olha, a senhora não precisa ter medo, precisa dar mais amor para ele. Só isso. Mas ele precisa se conscientizar que ele precisa se tratar. Mas a grande dificuldade é a consciência. Ele não é mais criança, ele é um adulto que sabe o que é certo e errado. O detalhe é que ele não... E o pior vem agora. A maioria das pessoas nesse estágio dele não adere ao tratamento. Não adere. Minha recomendação para a senhora: ame ele, mas a senhora não é culpada de nada. A senhora não tem culpa de nada. E não adianta o que a senhora fizer ou deixar de fazer, ele sempre vai estar o quê? Insatisfeito. Ele tem a mente infantil, o espírito de grandeza e um eterno insatisfeito. E a senhora sofre por causa disso. Porque além de tudo, ele usa um pouco de chantagem. Chantagista. A senhora faz seu papel de mãe, cuida, daqui para cá é com ele. Ele vai se tornar um eterno insatisfeito, porque ele não adere ao tratamento. Tá? Tem um caso agora de uma moça que casou, já internamos ela umas 4 vezes, casou. Recaiu tudo, o marido, mas foi avisar, já chamou a mãe e falou: olha, não tem como eu ficar com ela mais. Quer devolver ela para os pais. Cristã da igreja, essa pessoa é um missionário, sabendo, não, mas isso aí não é nada, e viu que troço não foi, troço piorou, ficou internada 5 dias, teve que ser amarrado. Ele falou: meu Deus do céu, o negócio, então quer devolver a moça para os pais. E foi avisado, foi esclarecido. Ok? Mas, senhora, algumas não têm cura. Eu não posso chegar aqui e mentir, mas tem tratamento. E aí que está. Porque são lesões sérias, são violências, são abuso. Tá? As questões, são lesões cerebrais. Sim. Ou ele acha que sabe, né? Ele é desafiador, né? Ixi. Sim. É. Mas eu preciso, vocês viram na infância? Eu preciso entender o que eu sou hoje. Vocês querem ver uma coisa? Cada um de vocês aqui é um processo da sua infância. É os nossos desejos reprimidos da infância que faz os nossos comportamentos. Tem alguns adultos que têm uns comportamentos que eu falo, é o medo da infância. Eu preciso me tratar. Só que a terapia do espelho, quando eu começo a apertar, eu espirro. Mas volto a dizer, já é adulto, sabe que tem que fazer um tratamento, e não faz.
Lembra que eu falei? A grande dificuldade é aderir ao tratamento. Obrigado. Deus abençoe. Que Deus os guarde. E orem por mim, tá? Porque não é fácil o nosso trabalho. Porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Eu vou falar para os irmãos, não é fácil. Só para vocês verem, nessas 2 semanas, eu fiquei uma semana em Brasília dando palestra, tudo, eu voltei, fui para Florianópolis, palestra, atendimento, voltei, cansa. Não é fácil. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado. Este homem insistiu porque viesse. Obrigado. Não, já está agendado, já o ano que vem. Obrigado, mano, obrigado. Gostaram, irmãos? Amém? Bênção, né? Aqui zerou aqui, né, meu irmão? Pelo amor de Deus, hein? Você aprendeu bastante, eu tenho certeza que você vai repassar isso. E uma das coisas que a gente aprendeu aqui é o diagnóstico, né? Você diagnosticar. Mas tem uma ênfase aqui que o pastor falou que chamou muita atenção. Querido, eu continuo acreditando que a igreja é lugar de cura. Então você que entrou esta noite aqui, de repente achando que, olha, já fui... Irmão, a igreja é bênção. Com todos os problemas que tem, com os pastores doidão que tem. Mas olha, aqui é o lugar ainda de restauração. E começa